Sabe aquela história? Eu vou começar a dieta na próxima segunda-feira? Essa todo mundo conhece. Mas você já ouviu que tal começar com o Kanban na próxima segunda-feira? Pois é, o André Suman começou. Ele decidiu compartilhar as oportunidades que teve em sua jornada com os times Kanban. O convencimento da liderança, os primeiros Kaizens e como ele tem apoiado semanalmente os novos times para trabalhar com este método evolucionário. Vamos conhecer com ele o Kanban na prática, os benefícios e os pontos de atenção que ele tem observado desde o seu primeiro passo, a formação KMP1. Bora ver? Boa noite, pessoal. Tudo bem? Beleza? Todo mundo acomodado aí? Quem aqui estava na outra palestra que eu fiz aqui no Agile Insight? Não sei se é bom ou se é ruim, né? Então tá muita gente assim. Mas estou muito feliz de estar aqui de novo com vocês. Agradeço o convite do pessoal da Stone. Acho que pelo menos eles gostaram, né? Porque me chamaram de novo. Hoje, novamente, eu trago um tema aí de Kanban, né? Afinal de contas, a noite do Kanban. A honra aí de estar palestrando aqui para vocês e antes do maior instrutor de Kanban do país, um dos maiores do mundo, que é o Yoshima. É uma grande honra estar aqui, uma responsabilidade também ele assistir a minha palestra, né? Mas ele foi meu professor também, então se alguma coisa der errado, a culpa também é um pouco dele. Bom, o tema de hoje é Kanban e a fatídica próxima segunda-feira. Eu sou o André Suman. E por que a palestra tem esse nome? Por causa dessa frase, que agora eu vou tirar a dúvida. Foi você mesmo que inventou, Yoshima? Ou você viu em algum lugar? Não, essa é uma inspiração do Potter, né, do Link. Estava numa reunião, uma palestra que nem a sua, e todo mundo fica animado com a palestra, né? E o Potter chegou e falou assim: cara, não quero que você saia daqui animado, eu quero que você faça alguma coisa na próxima segunda-feira diferente. Legal. Mas virou slogan do Kanban. Eu ouvi muito do Rodrigo, né? Comece com Kanban na próxima segunda-feira. Então eu vou contar para vocês um pouco da minha fatídica próxima segunda-feira. Eu sou o André Suman, eu sou Agile Coach, hoje eu sou da BRQ e trabalho no Banco Santander. Faz um pouquinho mais de um ano que eu estou lá no Santander. E aqui, o que tem nessa linha aqui para trás é muita coisa técnica, muito desenvolvimento. Eu trabalhei como arquiteto. E em 2011 que eu começo a minha carreira ali na agilidade, né, como Scrum Master, em 2012 a certificação, tornei CSP em 2015 e Agile Coach em 2016, tudo pela Matera. É uma empresa de Campinas, interior de São Paulo, soluções para mercado financeiro. Aí eu fiz o KMP1 no início de 2017, uns 6 meses depois o KMP2. Em 2018 eu participei com essa palestra do Lean Kanban Brasil, que foi um momento que eu falei assim, poxa, parece que eu entendi um pouco de Kanban, né? Me chamaram para palestrar no Lean Kanban Brasil, depois do David Anderson ainda. E aí, 2019, bacana, né? Estamos aqui de volta. Isso aqui foi sua homenagem, Adriana. Nossa, bacana. Então, BRQ e o Santander. E quando foi minha fatídica próxima segunda-feira? Aqui. A segunda-feira, exatamente a segunda-feira depois do treinamento KMP1. Por quê? Não é para fazer jabá do treinamento KMP1, apesar de eu recomendar muito e façam, é muito legal. Mas eu tenho um problema, algo que eu não me orgulho muito, que eu não aprendo muito lendo. Eu não tenho o hábito de leitura. Agora que eu comprei um Kindle, melhorou um pouco. Mas eu gosto de aulas expositivas, eu aprendo muito mais. Existem, né, pesquisas que cada pessoa aprende melhor de um jeito, né? Alguns pelo YouTube, etc. Eu gosto de uma aula meio expositiva. Então eu participei do treinamento KMP1 com o Rodrigo e de lá eu senti segurança para, não, agora eu entendi de verdade. Agora eu acho que eu consigo. E aí apareceram alguns contextos que me permitiram trabalhar com Kanban. Eu vou compartilhar um pouco disso com vocês. Então, onde que eu consegui trabalhar com Kanban? Em equipes de atendimento da empresa que eu trabalhava. Por quê? Porque Scrum não nos atende. E não atende por um motivo simples. Não dá para fechar um backlog de sprint se você trabalha numa área de atendimento, né? Porque os tickets vão chegando, as chamadas vão entrando e você tem que resolver.
Também para um novo produto, porque estamos com dificuldade de fechar o backlog da sprint. Então, várias coisas mudavam, tá? Um time box de 3 semanas parecia até tempo demais para a gente conseguir fechar um lote para aquele time box para conseguir entregar. Também com customizações e melhorias de sistemas diversos para uma nova instituição financeira. Então, por quê? Porque alguém vendeu um monte de customização, o sistema lá, e somaram algumas horas que alguém tinha dado, que era estimativa para entregar tudo, e viram que com o que a gente tinha, o que tinha para fazer e as pessoas, não dá para fazer. E aí chamaram eu e um outro Agile Coach, meu colega, levaram a gente para dentro de uma sala, mostraram um monte de número e falaram assim, então, o projeto é estimado em X mil horas, a gente tem X horas de pessoas, e aí não dá. E aí agora a gente tem que fazer uma mágica para encaixar. Talvez me chamaram porque eu sei fazer mágica mesmo. Eu trabalhava como mágico. Mas não era bem por isso, né? O que aconteceu todo mundo tem um bom plano até tomar o primeiro soco na boca, né? No queixo, na cara, então assim. Não adianta, eu já sabia, e por ter trabalhado com agilidade já de um tempo, né? E com projetos, assim, cara, não adianta. Esse número que está aqui de horas estimadas, isso aqui é uma mentira. O que o cliente precisa também não é o que está aqui na lousa, e as horas que a gente tem do time também não é o que está aqui na lousa. Nada disso aqui, vocês estão querendo fazer uma briguinha para encaixar número, mas tudo que está aparecendo aqui vai mudar. Então, eu dei sorte que era um projeto muito grande e tal, e a primeira entrega por contrato era muito tempo depois. Então, eu estava falando aqui de maio, junho, e em contrato o cliente precisaria receber uma release em dezembro. Aí eu falei assim, vamos começar com o que a gente tem, vamos fazer, vamos ver o que a gente entrega e a gente vai medindo. Se no meio do caminho a gente vê que está tudo errado, a gente consegue mudar de direção ou fazer alguma coisa. Mas vamos parar de olhar para os números e vamos começar. Gente, a gente tem trabalho, vamos trabalhar, vamos medir, vamos ver como a coisa anda. E é claro que no meio do caminho o escopo muda, as coisas mudam, o time muda, tudo muda. Aí eu consegui convencer o pessoal da gente não ter, na verdade, aquela brincadeirinha de encaixar número, mas simplesmente começar a fazer, porque até dezembro dava tempo de mudar alguma coisa se fosse necessário. E deu certo. E times diversos aí, por quê? Porque você conversa com o time, eles falam, a gente faz um Scrum, mas é um Scrum adaptado, é um negócio, desculpa de sempre, né? Então eu encontrei no Kanban uma forma de trabalhar de maneira evolucionária, um jeito legal, e é isso que eu quero compartilhar com vocês. Queremos experimentar, só por isso. O Kanban não julga, ele não cria papéis, ele não cria responsabilidades, ele não muda a estrutura da empresa. Então a gente começa com o que a gente faz hoje. Então não chega alguém dando uma machadada de cima para baixo e mudando tudo. Dá para experimentar. E foi rolando. E aí que vem o Static. Alguém sabe o que é Static? O Static é o System Thinking Approach to Implement Kanban, certo? São passos sugeridos para uma implementação Kanban. O que eu vim trazer aqui para vocês também é Static. Só que não é o System Thinking Approach to Implement Kanban, que vocês podem ver na literatura. É o Suman tentando ajudar o time a implementar Kanban. Tá? Então eu vou mostrar para vocês como que eu tenho trabalhado quase que semanalmente com times que a gente vai lá, entende o que aquele time faz e começa a fazer um trabalho com Kanban de verdade. É um método evolucionário, a gente entende e começa a trabalhar. Então o Static, são passos recomendados para você implementar Kanban, né? E eu cheguei na prática mesmo, pela prática e pelos cenários que eu tenho e vários times sempre aparecendo, há um modelinho de como que eu começo com Kanban hoje nos novos times, principalmente lá no Santander, que é onde eu estou trabalhando. Então, são 5 passos. Entender o produto, conhecer o Kanban, mapear o fluxo, trabalhar e fazer uma retrospectiva, né, para você seguir. Depois o material vai ficar disponível para vocês, então se vocês quiserem tirar fotos, tirem de mim e não dos slides, por favor. Depois vocês compartilham comigo.
Então, eu parto do princípio que não dá para você entregar um serviço, um produto de qualidade, se você não entende o que você está fazendo, para quem você está fazendo, qual o problema que você está resolvendo, etc. Então, a gente tem isso aqui a gente chama de um pré-game, né? São passos antes de começar com um time de verdade a rodar. Então, o entender o produto, tem uma atividade que eu uso, que é o Product Vision Board, do Roman Picker. Depois vocês podem procurar mais a respeito, tem o site dele. E o que a gente faz? A gente junta todo o time, a squad, ou seja lá como vocês chamam, né? Com o PO, claro. A gente vai lá e a gente vai montar o Product Vision Board. O que é o Product Vision Board? Para alguém que tem algumas necessidades, eu vou construir um produto que tem esses benefícios e aquele valor de negócio. O valor para a organização. Quando a gente faz isso lá no Santander, né? Começa, para quem vai ser o produto? Para a pessoa que tem um animal de estimação e é correntista do Santander. Qual que é a necessidade? O animal fica doente e ela gasta muito com o veterinário. Então o que o nosso produto vai ser? Vai ser um seguro de vida para o pet, para o animal de estimação. Qual que é o benefício? A pessoa vai pagar um valor fixo por mês e aí se o cachorro ficar doente ou o gato, etc. Então estou dando exemplos de como que a gente constrói isso, né? Estou falando aqui se fosse um seguro de vida, um seguro de saúde para cachorro, né? E qual que é o valor de negócio? Aí eu falo para o pessoal o seguinte, se vocês não conseguirem preencher essa coluna aqui, a gente vai cancelar o projeto. Porque se não der dinheiro, né? É santander.com.br e não santander.org, né? Apesar de ter toda a questão do banco de responsabilidade social, etc., a gente não está criando um produto para dar prejuízo. E aí depois a gente cria uma statement, uma frase, que fica parecido com aqueles elevator pitch, né? Que é um pitchzinho do produto para falar, e isso aqui gera engajamento das pessoas. Então não tem nada a ver aqui com o processo, com o jeito que a gente vai trabalhar, nem nada disso. É simplesmente todo mundo que está no time tem que entender o que está entregando, o que está fazendo, tá? Então a gente é uma das atividades sugeridas do entender o produto. E aí depois a gente vai para conhecer o Kanban. Então eu tento mostrar para o time, na prática, como que vai ser o dia a dia de trabalho ali com o Kanban. E aí o que eu uso? Kanban Picture. Quem já ouviu falar da Kanban Picture? Tá. Isso aqui começou com uma zoeira. O que era? Eu queria um slide que eu conseguisse explicar para os times como que é o dia a dia de um time Kanban. E aí eu montei um slide. E aí o pessoal fala assim, pô, você está querendo fazer uma Kanban Big Picture por causa do Safe Big Picture, né? Eu odiei o nome, claro, mas é igual apelido, né? Quando você não fala, quando você não gosta, e aí um monte de gente começou a mandar mensagem no LinkedIn. Ô, Sumano, manda aquela foto sua lá do Kanban Big Picture, e mostra o seu Kanban Big Picture. Aí virou Kanban Picture, não é Big ainda. E aqui eu tento explicar como é que é o dia a dia de trabalho de um time Kanban, das equipes que já estão rodando. Então eu vou explicar rapidamente para vocês, mas a outra palestra que eu fiz aqui, né, no Agile Inside 2, acho que foi, eu falei um pouco mais dela, e eu tenho no YouTube, tem uma palestra que chama Não Chama um Go Horse de Kanban, que eu explico muito bem essa figura. Então nas referências dessa palestra de hoje, tem um vídeo para a palestra que eu falo lá da figura em si e tal, então se alguém ficar um pouquinho perdido ou não conhecer ainda, depois assiste o vídeo lá no YouTube, é rapidinho, e aí dá para entender um pouco melhor, tá? Mas aqui é o dia a dia de um time Kanban. Então o que a gente vai fazer? Itens funcionais. O que a gente vai ter no nosso quadro são itens funcionais. E por que os animais? Entre cachorro e camelo tudo é animal, evite ratos e elefantes. Já ouviram essa? Significa, embora haja variabilidade no tamanho das coisas que a gente faz, a gente está ali dentro do intervalo entre cachorro e camelo, né? E aí a gente faz um replenishment, que é o quê? Casar com a demanda. Eu fiz replenishment sábado passado. E aí a minha esposa falou que eu sou obrigado a dar palestra segurando o microfone com a mão esquerda agora. E tem uma outra parte também, que é o seguinte. Por que é o replenishment ao casamento? Porque você está
casando com a demanda. Se você coloca para o time de desenvolvimento, é igual casamento. Pô, você casou e tem que ir, né, desenvolvendo e tal, até que a morte os separe, né, até o final lá. Mas dá para desfazer o casamento? A minha esposa já viu essa palestra gravada, falou que eu tenho que mudar agora o que eu falo. Assim, dá para desfazer o casamento? Se não for o meu, dá. Tá? Então, por que a analogia do casamento, que é do próprio David? Que se desfazer um casamento, normalmente dá trabalho, né? Então, assim, se você casou com a demanda e você desistiu no meio do caminho, pô, você já teve, né, um trabalho com aquilo, o time já trabalhou naquilo e tal. Mas, enfim. Aí a gente vai para Kanban Meeting, que é diariamente, normalmente a gente faz, né? E por que tá a setinha ali? Você da direita para a esquerda vai perguntando para as atividades que estão no quadro o que precisa para ir para a próxima etapa. E aí você para de ter aquela daily meeting chata de eu estou fazendo isso, eu não tenho nada me impedindo, eu não sei o que, nada. Respondendo 3 perguntas. Porque assim, o problema não é fazer aquelas 3 perguntas que todo mundo conhece na daily. O problema é a daily virar status report. Não importa a meta da sprint, não importa onde a gente quer chegar, você tem que contar o que você fez. E, na verdade, daily não é para isso. Daily é para a gente atingir o objetivo, ver se a gente precisa fazer alguma coisa. Então a gente muda aqui no Kanban o esquema da daily. Ao invés de perguntar para as pessoas, a gente vai no quadro e pergunta para os cards. Esse card aqui, o que precisa para ele estar pronto? Ah, precisa testar tal coisa e tal. Quem vai testar? Não, tá comigo, pode deixar, já vejo isso aqui e tal. Então, da direita para a esquerda, você vai priorizando o que está mais perto de ficar pronto. Então, a gente vem com aquela outra frase clássica do Kanban de para de começar, começa a terminar. Certo? Então, que já está na cara do gol, a gente fala primeiro para a gente tentar tomar uma ação e já deixar isso pronto. E aí, depois, as coisas vão ficando prontas e a gente vai fazendo, né, demonstração para os stakeholders, análogo mais ou menos ao que é feito com uma review, né? Você vai lá, mostra para os stakeholders o resultado do produto que foi desenvolvido e tal. Aqui no Kanban a gente não tem o time box, né? Mas a gente pode fazer isso. Quando? Quando tiver coisa para mostrar. Então, a hora que tem uma quantidade de coisas lá que o time fala, não, já vamos fazer uma demo disso aqui e tal, os times estão fazendo. Retrospectiva mais ou menos a cada 2 ou 3 semanas, então sempre aquele ciclo regular de retrospectiva. E limita o WIP. Então, Kanban, né, limitando a quantidade de trabalho em progresso, nesse caso aqui, limitado por coluna. É claro que as colunas que eu coloquei aqui são colunas de exemplo, né? O seu time vai mapear o fluxo dele. Mas uma coisa importante que eu sempre falo é, não existe coluna bloqueio, nem coluna bloqueado, nem coluna impedido. Por quê? Porque isso não é uma etapa do trabalho. Então você não vai falar que eu desenvolvo, depois eu testo, depois eu deixo bloqueado, depois eu não sei o quê. Não faz muito sentido, né? Então o bloqueio ele é uma condição de uma tarefa em cima de uma coluna. Então se o quadro de vocês tem uma coluna escrito bloqueios, amanhã vocês tiram. Por favor. Sentido único. Qual que é a ideia do sentido único? O cartão não volta. O trabalho ele está seguindo um workflow. Alguém falou que terminou de desenvolver e mandou para testar. Alguém falou que terminou de testar e mandou para revisão. Então essa coisa vai seguindo. E aí vem as perguntas de sempre. Mas está testando. E aí eu encontrei um erro. Não tenho que voltar o cartão para desenvolvimento? Não. O cartão estava desenvolvendo. Alguém levantou a mão e falou, tá pronto. E aí foi para teste. Aí teve um problema. Aquele cartão ele fica na condição de teste, sinalizado que ele tem que ser corrigido. Isso evita que você crie aquelas pessoas que são igual aqueles cavalos de cidade pequena do interior, que para andar eles colocam aquele negócio assim, só enxerga uma coisa. Então, eu sou desenvolvedor, para mim o que importa é tirar a coisa aqui do dev e mandar para frente. Eu não sei nem o que acontece. Não é isso. Aqui a gente está fazendo uma gestão de fluxo. Eu tenho que entender, todo time tem que entender o processo todo para o trabalho ficar pronto. Então, quando você vai movimentando e não volta os cartões, você ajuda a melhorar esse fluxo, né? Sem contar que um cartão, né, uma atividade que está em desenvolvimento e alguém falou que está ok, foi para teste e encontrou um erro, ela está muito mais avançada do que alguma coisa que está sendo concebido o desenvolvimento ainda, né? Então, te ajuda a dar atenção também lá, até na hora da daily, na hora de fazer a priorização do que vocês vão atacar.
E aí algumas métricas básicas, a vazão semanal, quanto a gente está entregando por semana, o lead time, que é o quanto tempo leva para as histórias ali, desde a hora que a gente se compromete, né, desde o momento do casamento até a hora que fica pronto, isso ajuda com previsibilidade. E a gente também já faz o CFD, que é uma das métricas do Kanban. O foco hoje da palestra não é falar em métricas, né? Mas são essas 3 básicas aí que normalmente o time começa. Então isso aqui já dá uma ideia de como é o dia a dia de um time Kanban para o pessoal chegar no dia seguinte e falar, não, tem o replenishment, que é reabastecer, é o casamento e tal. E aí também tem as políticas explícitas, né? Então, o que vocês têm hoje, Definition of Red, Definition of Done, você aproveita, né? São políticas explícitas, formas do time trabalhar. E a famosa, o SDM, desculpa, que é o Service Delivery Manager. Normalmente aqui, por conta do Santander, a gente tem os times como Scrum Masters, às vezes a gente vai para Kanban. É meio chato ser chamado de Scrum Master o cara que está no time Kanban, né? Como é que é isso, Scrum Master? Então, enfim, essas pessoas a gente chama de SDM, que é o Service Delivery Manager, que é um papel que o Kanban pode existir, recomenda, mas não é obrigatório. E aí essas pessoas ajudam com os impedimentos, métricas, facilitar cerimônias, etc. E a famosa onça pegando fogo. Isso aqui é legal porque toda hora que eu estou lá no banco, alguém chega e fala assim, chegou uma onça pegando fogo. Eles absorveram mesmo. Que é a classe de serviço, né? Que é quando você está trabalhando num fluxo e chega, por exemplo, uma coisa urgente. E aí ela vai entrar no seu fluxo de trabalho sendo prioritária frente às outras coisas que estão no fluxo. Com base no custo do atraso da entrega, né? Isso é a classe de serviço do Kanban. Então, é isso que a gente usa para dar aquela explicação básica para o time de como trabalhar com o Kanban. Como eu falei, vocês podem pegar depois a palestra que está nas referências, e aí eu cito um pouco mais calmamente cada coisa aqui, e, enfim, podem me procurar também no LinkedIn, redes sociais, etc., se tiverem mais alguma dúvida. Bom, feito isso, o time já sabe qual que é o propósito do produto que ele entrega, o que a gente está construindo. Ele já tem uma ideia de como que é o dia a dia do time Kanban, como trabalha com Kanban, isso já diminui um pouco a ansiedade, né, de como vai ser, qual que é o papel, não sei o que. Gente, calma, a gente vai pôr as coisas num workflow, a gente vai construir um fluxo de trabalho, a gente vai andando com isso, o sistema é puxado e tal. E aí vamos para mapear o fluxo. Parece uma coisa muito simples, mas acontece cada uma de contar. Primeiro a gente faz o mapeamento do fluxo de delivery, que é mais fácil do pessoal entender, porque é o dia a dia do trabalho em si. Como que acontece isso? Eu vou para uma sala com todo o time e eu escrevo do lado da lousa. Tem coisa que está para desenvolver até que ela fique pronta. E tem coisas no meio do caminho. O que acontece desde o momento que alguém de negócios, ou PO, né, pede para desenvolver certa coisa, até a hora que fica pronto? O que acontece aqui? Acreditem, numa sala com 20 pessoas sai 20 coisas diferentes. As pessoas não conhecem o fluxo para entregar o próprio trabalho de valor. E não é porque saem 20 coisas diferentes porque escrevem sinônimos no nome das colunas, não. É porque não enxerga mesmo. É aquilo, eu sei que chega para desenvolver, daí eu desenvolvo, daí eu comito. Aí eu não sei mais o que acontece. Alguém de teste acho que pega. Então isso é importante para a gente conseguir todo mundo em um consenso com o time, entender qual que é o fluxo ali de trabalho que a gente está entendendo que está funcionando. E não fiquem assustados se isso mudar na semana seguinte porque alguém percebeu alguma coisa diferente, tá? Então a gente faz essa atividade e dentro dessa atividade a gente também já tenta elencar quais são os nossos tipos de demanda, as classes de serviço e os limites de WIP, pelo menos para começar o trabalho. Então, tipo de demanda, né? 2 básicos, e a maioria dos times lá no Santander usam assim, demanda de valor e bug. Para quê? Só para diferenciar o que a gente está fazendo para desenvolver coisas novas para o produto mesmo, melhoria, telas novas, funcionalidades novas, e bug que é, alguém fez errado da primeira vez, a gente está tendo que fazer de novo para consertar. E existem métricas que a gente associa com isso, né? Então, se no seu fluxo tem mais bug do que valor, significa que você está tendo um monte de desperdício corrigindo coisa ao invés de fazer coisas novas, por exemplo, né? Então é legal fazer essa diferenciação, pode fazer pela cor do post-it, no quadro. E as classes de serviço, que é do próprio Kanban, né? Na literatura do Kanban vocês encontram classes de serviço. Normalmente a normal, que é a comum, né? Vai puxando.
A urgente, que é o que não para em fila e atravessa na frente das outras e se torna mais prioritárias. A data fixa, que ela tem uma data para ficar pronta. Não é urgente, mas ela tem uma data. Por exemplo, essas coisas regulatórias, né, de a partir do dia tal, a legislação vale que você tem que informar tal coisa para o Banco Central. Até aquele dia não precisa estar pronto, mas aquele dia precisa. Ou seu e-commerce vai fazer uma campanha para Black Friday. Você não pode lançar depois da Black Friday. Mas também não precisa estar pronto amanhã, certo? Porque o negócio é em novembro. Então, isso a gente usa a classe de serviço. E é intangível, que é aquilo lá que é difícil saber quando vai ficar pronto. Os limites de WIP, aí o time define se quer colocar os limites por quadro todo, né? Então, assim, no nosso work in progress, né, desde o paradev até a última etapa antes do pronto, a gente pode ter 10 coisas ao mesmo tempo. Ou às vezes o time limita por coluna, né? A experiência tem me mostrado que quando a habilidade das pessoas é muito específica, eles preferem limitar por coluna. Porque, cara, é o QA, é o desenvolvedor e tal, então a gente consegue monitorar ali. Se o time é mais multidisciplinar, você consegue pôr um limite só, porque daí qualquer um pode atuar em qualquer fase do trabalho mesmo, né? Então, são exemplos aí de como a gente faz um mapeamento de entrega. Leva o time para a sala e vamos entender quais são as fases que o trabalho passa até você chegar lá no pronto. E uma coisa que eu colocava até num segundo momento, quando eu comecei a trabalhar com Kanban, mas dado a cultura de alguns lugares, e no banco é assim, a gente faz um mapeamento de fluxo upstream. O que é um fluxo upstream? O fluxo de delivery é o fluxo da entrega, né? É aquela coisa de pediu para fazer, agora vamos entregar. O que tem antes do paradev? É uma coluna de backlog normalmente, certo? Só que as coisas que estão no backlog, elas têm as mais diversas formas ali. Tem coisas que são só ideias, tem coisas que já estão refinadas, tem coisas que estão estimadas, tem coisas que estão especificadas, tem coisas que eu nem sei se eu quero fazer. Então o fluxo upstream, na verdade, é você ter opções para ver o que você vai fazer. Então, delivery é entregar. Upstream é a ideação, né? É ver ali, ter opções para trabalhar. E é por isso que a gente mapeia o fluxo assim. O PO acordou um dia e teve uma ideia. E essa ideia dele, em algum momento, fica pronta para o casamento. Fica pronta para o replenishment. Então, o que está aqui já está em condições de ser... Olha, eu segurando o microfone com a mão errada. Que está aqui já está em condições de ser enviado para o time de desenvolvimento, porque já se tem uma clareza do que é para fazer. É como se você pegasse aquele seu backlog e abrisse ele num workflow, para entender o trabalho que está no backlog, ele passa por etapas também. E às vezes a gente deixa isso como uma responsabilidade do PO. Tipo, é o PO com o computador dele, com as planilhas dele, com o sistema dele, e eu só enxergo o backlog. Não! Isso aqui faz parte da sua entrega de serviço, né? E aí a gente faz esse mapeamento com o time também. O que aparece aqui? Para refinamento funcional. Tem áreas do Santander, por exemplo, que eles têm que fazer uma validação com o time Santander Global na Espanha, no corporativo. Então tem lá uma coluna, validação do time corporativo, etc. E aí a gente sai com o fluxo upstream e o fluxo de delivery mapeados. Então, se o delivery é o casamento, o upstream é o namoro. Aí vem a parte não muito politicamente correta da palestra, que é assim, você descarta uns namorados antes de casar, né? Não necessariamente você casa com o primeiro, né? Você pode casar com o primeiro, mas assim, enquanto aqui é um casamento, é uma esteira, né? Entrou, você quer entregar, aqui você tem opções. Então é normal haver descarte de coisas que estão no upstream. Que, aliás, é até bom, é você não fazer trabalho que não ia gerar valor para o seu produto. Então aqui, esse time, ele tem as duas coisas mapeadas. Tem um post que eu fiz no LinkedIn umas semanas atrás, que assim, foi totalmente surpreendente para mim, porque deu 80 e tantas mil visualizações, 1.500 e lá curtida, mais uns 100 e tantos compartilhamentos. Assim, nunca tinha acontecido isso comigo no LinkedIn. Eu postei à noite, na hora que eu acordei, e falei, caramba, o que eu fiz, né? Mas foi simplesmente um storytelling, uma historinha muito simples para tentar explicar o upstream e o delivery. Domingo, 7 horas da noite, você e sua esposa em casa,
Aí você fala, vamos pedir uma pizza para jantar? Fala, vamos. Ah, de que sabor que você quer? Ah, peraí, preciso dar banho nas crianças aqui, já vejo. Aí passa, né, uns 20 minutos lá, meia hora, deu banho nas crianças. Oh, vamos pedir a pizza lá. Ah, não, vídeo cacetada do Faustão, peraí que eu gosto, vamos dar uma cisada. Aí vem lá, tal, não sei o quê. Aí nisso vai dando, era 7, né? 7h30, 8, 8h10, 8h30. Aí você tá ficando com fome, ô amor, escolhe a pizza aqui, vamos pedir lá. Ah, beleza, você pede a pizza. Liga na pizzaria, quero uma pizza, tal sabor, tal. Beleza. 35 minutos depois, chega o motoboy e entrega na sua casa. O que você fala? Puta, como demora essa pizzaria. Tô morrendo de fome, né? A pizza não chega, Aí, na verdade, assim, do compromisso da pizzaria com você até te entregar na sua porta foram 35 minutos. Só que da hora que você decidiu que você queria uma pizza até você ligar, foram quase 2 horas. Então, às vezes, a gente fica achando que a nossa empresa vai melhorar a entrega tratando no time de desenvolvimento para entregar mais rápido. E, na verdade, o que a gente tem que fazer é decidir antes o que a gente quer. Então, pensem no upstream e no delivery e enxergar o ponto a ponta como uma oportunidade de se o problema estiver desse lado aqui, de tratá-lo, de medir, de entender. A entrega de serviço é começar daqui e chegar lá, e não só dentro do time de desenvolvimento. A gente precisa ter essa cabeça de olhar o todo. E esse mapeamento do upstream ajuda. Inclusive ajuda porque não é muito comum, mas já aconteceu comigo, casos de que o time fala assim, cara, não tem backlog pronto para desenvolver. A gente tem pessoas aqui, algumas pessoas vão ficar paradas porque não tem história refinada o suficiente para a gente começar o desenvolvimento. Só que você tem um quadro, cara, tá claro. Você chega aqui e fala, o que a gente vai passar para o time agora? Pô, não tem nada. Então a gente tem que focar desse lado aqui. Você pode, inclusive, até desviar o esforço do time para cá para fazer um refinamento das histórias. Então são essas coisas que têm acontecido nos times Kanban que tenho trabalhado. Recomendo muito vocês mapearem o fluxo de trabalho upstream de vocês se ainda não fizeram isso. E aí é o trabalhar de verdade. Gente, e o que é o trabalhar? É valendo. Só tem uma chance do Kanban dar tudo errado. Se o trabalho que está sendo realizado em cima da mesa não for o trabalho refletido no quadro. Se você enganar o quadro, você está se enganando. Porque a gente vai tomar decisões com base no que a gente está observando. Então, sabe aquela história do limite de WIP? Então, tem 3 lá no limite de WIP de tal coluna. Aí você chega lá, conversa com o time e tal. Pô, o que você está fazendo? Esse aqui e tal. Não, vou fazer esse. Pô, mas por que você não mexeu lá no quadro para colocar em dev? Não, porque o limite é 3, né? Se eu pôr, vai estourar. Cara, qual é o sentido disso, né? Então, assim, tem que o quadro refletir, o mundo real tem que estar refletido no quadro, porque a gente vai tomar a decisão com base nisso. E se o WIP estourar, vai estourar mesmo, e etc. Então, sinceramente, eu vejo como a única chance do Kanban dar muito errado de largada é se as pessoas enganarem a parede, ou a solução digital que está usando, né? Eu gosto muito de trabalhar com times com quadro físico. Eu já trabalhei, quando eu trabalhava na Matera, as equipes eram distribuídas. Tinha time em Campinas e time em Maringá, que é no Paraná. Então a gente usava uma ferramenta digital, né? Mas aqui são fotos lá do Santander, a gente está trabalhando com quadro físico, apesar deles terem um gira lá também. E o que o SDM faz? O que é o mínimo de métrica que a gente precisa, que está lá na Kanban Picture e tal? Gente, é muito fácil de conseguir. Não dói nada, é super simples. Você tem lá o seu quadro, não tem? Qual é o momento que o quadro mais reflete a realidade? Que você tem certeza que o que está na parede é o que está acontecendo no time de fato. É imediatamente no momento que acaba a daily. Porque se alguém esqueceu de mexer alguma coisa, na daily dá tempo de fazer os ajustes. Eu estou testando isso aqui, não está desenvolvendo mais não. Então, no momento que a daily encerrou, aquele quadro é uma foto do mundo real, no mínimo. O ideal é que ele fosse uma foto do mundo real o tempo todo, né? Mas aí, nesse momento, alguém vai lá e conta quantos cards tem em cada coluna do quadro. Alguém sabe para que serve isso? Para montar o CFD.
Então é muito simples, você vai lá depois no Excel, coloca o dia e quantos, né, reflete o seu quadro lá, quantos cards tinha em cada coluna, vai sair um CFD. Simples como contar diariamente ali no quadro. E também, quando você puxa uma atividade, né, faz o replenishment para desenvolvimento, coloca no cantinho do card a data de início. E quando você termina e ela vai para pronto, você coloca a data fim. Por quê? Para você conseguir calcular o lead time e ter o throughput, né, a vazão. Então, são duas coisas extremamente simples. Você vai lá, gente, puxei o cartão, põe a data, ficou pronto, põe a data. E todo dia alguém conta, não dói tirar a métrica, né? E isso serve ali para o time. Inclusive, a primeira retrospectiva de todos os times Kanban que eu começo, eu já faço baseado em métrica. Que é para já entender logo para que serve o que a gente está coletando. Tá? E aí, vem o que eu acho a principal coisa que tem me ajudado com o Kanban. Tomar decisões baseadas em fatos. E não mais em chute de hora, chute de estimativa, dá para fazer, não dá para fazer. Gente, a gente analisa fatos. Simples assim. Então, a primeira retrospectiva eu tenho feito baseada em métricas. Aqui são alguns exemplos. Então, está o CFD ali atrás, né? A vazão separada por bug e valor. O histograma de lead time. Tudo isso foi construído com um papelzinho colado na parede, marcando data início, marcando data fim e contando quantos cards tinham em cada coluna. Então, é muito simples de você conseguir. Então, se vocês decidirem por isso, eu já vou dar um spoiler aqui do que acontece depois da sua primeira retrospectiva Kanban, ou na sua primeira retrospectiva Kanban, que é o que eu tenho visto acontecer com os últimos, sei lá, 20 times que eu usei o meu static aqui, né, para rodar. Então, quase que unânime. O pessoal gosta, que diz que é mais dinâmico, que não precisa ficar esperando a day, o time box e tal, é mais flexível, porque chega alguma urgência, a gente trata com a classe de serviço. Melhorou a organização, todo mundo conhece o fluxo todo. A daily é mais objetiva, porque para de ficar sendo status report, a gente está com objetivo na entrega, é o que tem que acontecer para esse card andar. E normalmente acontecem menos erros nos testes. Por quê? Porque sem ter o time box, você faz mais caprichado. Simples assim. Não estou inferindo, é um fato que eu tenho constatado. Os testadores, né, se você tem pessoas especialistas ali, um QA no seu time, eles começam a pegar menos coisas bobas. Porque o desenvolvedor vai lá e desenvolve, faz o teste unitário bonitinho, e faz automação e tal. Então os QAs, se você tem um silo ali de QA, né, uma fase de QA ali, mesmo estando dentro do time, mas pessoas especializadas nisso, eles pegam umas loucuras só. Mas aquela história de, pô, vai abrir a tela, nem abre, como é que eu vou testar? Porque o cara fez na ansiedade, porque está chegando no final da sprint, né? Isso eu tenho observado que diminui. O pessoal fala que, pontos ali negativos, né? Que a visão de término precisa de um pouco mais de confiança, né? Porque afinal de contas, a gente, no meu caso, a gente não está nem estimando e nem colocando num time box. Então, assim, que dia que acabou? Acabou o dia que tinha que acabar, acabou a hora que ficou pronto. Então, essa falta da visão de término, de você conseguir, através das métricas, ter previsibilidade e tal, pode levar um tempinho. E gera um certo desconforto, né? Porque todo mundo quer saber que dia ficar pronto, né? Então, é mais difícil você falar, ficar pronto o dia que tiver que ficar pronto. Mas tem jeito. Vocês, como o Kanban é evolucionário, né? Se você já estima hoje, se você já coloca datas hoje para as coisas ficar prontas, continua colocando. A única coisa é que você já erra hoje mesmo, né? Então você começa a errar, mas aí você tem o lead time para confrontar. E precisa de mais auto-organização, pelo que eu tenho observado, porque times menos maduros, eles estão acostumados com um papel até errado do Scrum Master, de ficar puxando, né? De aí, como é que tá, não sei o quê. E aí o pessoal fala assim, pô, mas ninguém vai me cobrar se tem que ficar pronto hoje? Não, cara, faz aí, meu. E ficou pronto, tá pronto, né? Eu vou estudar isso amanhã. Aqui, eu vou estudar isso amanhã.
É aquela coisa, vocês já sofrem hoje por um motivo, certo? Que não fica pronto mesmo. Então sofre, não precisa sofrer, é só não perguntar. Mas essa auto-organização eu tenho ouvido do pessoal que, pô, parece que o time mais maduro funciona melhor, né? Eu não quero deixar aqui a palestra parecendo que eu falei assim, que não, é só ir fazendo e o dia que acabar tá bom. Não é isso, né? É óbvio que não é isso. Mas é muito melhor você tomar suas decisões e ter a previsibilidade com base nas métricas e no seu histórico que você pode resgatar, do que simplesmente ficar dando chute de quanto tempo leva para fazer. André, eu colocaria aqui, talvez uma maturidade baixa, é isso mesmo que você falou. O Yoshima vai falar sobre os níveis de maturidade depois. E o que eu queria compartilhar também com vocês é que levou um tempinho para entender isso. Desde quando eu fiz o KMP e comecei a trabalhar com Kanban, eu sempre tenho tentado reforçar isso com as pessoas. Não pensem em Kanban como um método de trabalho, como chegar e colocar um jeito do time rodar. Apesar da Kanban Picture ser uma sugestão de como você pode estar trabalhando, mas Kanban é um método que mostra como o nosso trabalho acontece. É um método evolucionário. Kanban é você partir do que você está hoje e tentar ir evoluindo. E não um processo de trabalho que você chega e fala, faz desse jeito aqui que está certo. Na verdade, você nem sabe o processo-alvo. Você é evolucionário, você quer que esteja melhor, daqui 6 meses melhor do que hoje. Mas o que é o melhor eu não sei. Baseado no que está acontecendo, que eu vou tomando as decisões e mudando e etc. Então, pessoal, dado o que mostrei aí, fica o convite para vocês começarem com Kanban na próxima segunda-feira. Né? Usei o termo ali, o skin the game, que é a pele em jogo, né? A tradução livre para português é, tá filmando, eu não vou falar. Vou falar o termo menos chulo, que é a pele em jogo, né? Isso aqui não. Mas vocês entenderam, é na reta, né? Que é aquilo de, pô, você tá lá, pô, tem a sua pele em jogo. Isso aqui é igual a história do skin the game, é que é assim, não, a bolsa vai subir. É aquele cara que fala, a bolsa vai, Petrobras vai bombar até o meio do ano. Você vai valer R$90 uma ação da Petrobras. Beleza, você pegou todo o seu dinheiro e pôs na Petrobras? Ah, o que você tá falando, não é? Então assim, eu acredito no Kanban, eu vou lá e falo, o negócio vai acontecer. E a gente vai medir e vai tentar evoluir. Então tem a pele em jogo. Uma coisa a mais, para quem for muito ansioso, vocês podem começar numa quinta-feira também, que não é problema, tá? Então, se não for o caso de esperar até a segunda, comecem com Kanban numa quinta-feira. Pessoal, isso que eu trouxe para vocês, queria compartilhar esse espaço que tenho seguido. Fico à disposição de vocês para perguntas. Eu tenho, aqui é o QR do meu LinkedIn, isso aqui eu vou disponibilizar para vocês. Eu tenho um blog, Casé é meu apelido da época da faculdade, e lá tem outras palestras, tem vídeos e tal, o canal do YouTube também. Vocês me encontram como @André Suman em todas as redes sociais, etc. Agora menos no Tinder e no Happn, porque... Tá bom? Beleza, pessoal? Muito obrigado.